E aí, Veckers, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Esse é o terceiro vídeo da Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Como vocês devem se lembrar, nos dois vídeos anteriores nós tratamos da sociedade disciplinar e também da violência neuronal. E agora a gente vai tratar do sétimo capítulo, que se chama de fato Sociedade do Cansaço, no qual o Han, digamos que de alguma forma condensa, né? Ele situa melhor esse conceito. Vamos lá? Antes de a gente seguir adiante, nunca é demais lembrar que as obras do Han, essa coleção que você tem visto aqui nessa playlist, está disponível na editora Vozes. O link está aqui também na descrição do vídeo, tá certo? E é importante, antes de a gente seguir com a definição da sociedade do cansaço, resgatar rapidinho dois conceitos. Primeiro, quando a gente fala de sociedade disciplinar, nós estamos falando de uma sociedade onde a ordem é tradicional, onde os hábitos e costumes são bem definidos e principalmente as regras não escritas, né? O que isso quer dizer? Eu e vocês temos introjetado dentro de nós uma clara noção de dever, seja porque o pai, a mãe, ou então a escola, o pastor, o padre, ou então o presidente, enfim, a função, o nome do pai, né, em termos simbólicos, em termos psicológicos, melhor dizendo, são bem definidos, e então as nossas condutas são, digamos assim, mais previsíveis, né, são mais sólidas, apesar de a gente não ter tanta liberdade assim. Entretanto, a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade do desempenho, onde a lógica do coaching predomina. Portanto, a ideia de motivação, de eficiência, de produtividade, de garra, de competência, né, disso que a sociedade brasileira adora falar, entre aspas, a tal da meritocracia, né, é muito difundido e é muito, de alguma forma, estimulado, não somente pelas redes sociais, mas pela própria ordem financeira, pela própria ordem social, e muitas vezes por circuitos discursivos que nós frequentamos, seja dentro de casa, nas escolas, enfim. A ideia de rendimento e de produtividade está na ordem do dia. E a lógica coaching faz da gente não mais sujeitos, mas, sobretudo, projetos. E projeto, né, lembra a palavra projétil, né, como o próprio Han faz questão de lembrar. Acontece que nessa ordem neoliberal, que além de ser uma ordem econômica, também é uma ordem da subjetividade, né? É uma ordem de uma construção social, de uma construção política, faz com que muitas vezes esse projétil sejamos nós contra nós mesmos. E o que isso quer dizer? Uma vez que nós não somos capazes dos desempenhos que esperam de nós constantemente, mas nós sempre corremos atrás, né? Pinta a frustração, pinta a decepção, pinta alguma coisa como a SB, a síndrome do burnout, né? Pinta uma espécie de autoengano, ou seja, uma autoculpabilização, né? Pelos próprios problemas. Enfim, sintomas como esse, uma vez que eles abundam, uma vez que eles são genéricos em nossa sociedade, eles dizem muito e revelam muito sobre a nossa condição contemporânea. Portanto, o Han é um cara que, particularmente nesse livro, na Sociedade do Cansaço, ele está mapeando, né, nos oferecendo conceitos a respeito dessa condição humana. Bem, por enquanto, então, nós revisamos os outros dois vídeos, mas com palavras e formas diferentes. O que nós podemos colocar a partir de agora a respeito da Sociedade do Cansaço? O capítulo 7, então, ele é iniciado logo de cara com a seguinte sentença: a Sociedade do Cansaço, ela se desdobra como uma sociedade do doping. E o que é dopar-se? É buscar um rendimento e obtê-lo sem rendimento. Não nos faltariam exemplos aqui a respeito desse paradoxo, então dessa contradição, como por exemplo o uso de estimulantes sexuais, ou seja, de um Viagra, por exemplo, né? Que oferece uma certa virilidade, mas sem de fato você tê-la. Ou então você pode assistir a um filme, creio que ainda esteja disponível na Netflix, um filme chamado Ícaros, que demonstra muito bem como na vida desportiva, na vida dos atletas, particularmente era um sujeito que corria de bicicleta, o uso do doping é uma forma de você falsear, de você camuflar a própria vitalidade. Não seria diferente, é claro que nós estamos tratando de pensar com imagens, né, o exercício do trabalho uberizado. Por quê? Uma vez que nós estamos dentro de um Uber,
é o próprio aplicativo quem faz o rendimento, a administração do tempo e também o rastreamento e a definição dos itinerários. Entretanto, né, isso te dá uma sensação de completude do trabalho, isso te dá uma sensação de gratificação, né, isso te dá de alguma forma uma ideia de que o seu trabalho está contemplado. Entretanto, é válido dizer que o que cabe ao ser humano, né, uma vez que nós estamos em RAM, é preciso tratar de ontologia, que está em jogo no motorista ou então na motorista em questão. É simplesmente dirigir o carro, ou seja, existe um falso rendimento em termos de condição humana. Percebe do que nós estamos dizendo? Então é nesse momento que eu gostaria de citar o RAM como de praxe, como de costume, porque daí, além desse bate-papo mais informal que nós temos aqui, né, dessa interpretação, nós temos também o texto original, o texto clássico, para a gente poder adquirir um outro relevo, uma outra densidade. Ele começa o capítulo dizendo: a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, estimulante do trabalho, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. E o que isso quer dizer? Se o doping fosse permitido também no esporte, decairia para uma concorrência farmacêutica. Só a proibição, porém, não impede aquele desenvolvimento pelo qual não só o corpo, mas também um homem, como um todo, se transforma numa máquina de desempenho, que pode funcionar livre de perturbações e maximizar o seu desempenho. Nesse momento, talvez seja válido fazer um paralelo aqui com Bauman. É claro que o terreno lá é sociológico, mas quando Bauman diz para nós que tudo que é sólido desmancha no ar, evocando o Manifesto Comunista, né, de 1848, evocando a citação marxiana, o que ele está dizendo para nós é que a lógica do capital financeiro, né, extremamente dinâmico, extremamente rentável, ela corroeu todas as relações humanas e todas as dimensões da vida passaram a ser liquefeitas em função da ideia de consumo. Na literatura baumaniana, de fundo, o grande problema da liquidez, o que causa liquidez e a melancolia, o mal-estar, né, no mundo contemporâneo, é justamente essa falsa sensação de satisfação que o consumo promove. Dito em outras palavras, eu e vocês entramos numa farmácia e nós temos fraldas, nós temos cereais, nós temos estimulantes de toda ordem e nós temos medicamentos. Isso significa dizer que o horizonte da clínica e o horizonte do consumo são o mesmo, são supostamente semelhantes, né? Tudo se torna um simulacro. Isto é o que está de fundo na lógica do doping também, porque afinal de contas, supostamente nós podemos consumir artefatos e simulacros que são capazes de emular, né, que são capazes de alguma forma fabricar um rendimento que evidentemente não temos. E aí ele continua: o doping então não passa de uma consequência dessa evolução, na qual a própria vitalidade, que é constituída por um fenômeno bastante complexo, é reduzida a uma função vital e a um desempenho vital. E o que significa reduzir a vida humana às suas funções vitais e aos seus desempenhos vitais? Significa reduzi-la ao reino da necessidade, ou seja, simplesmente ao comer, ao beber e ao dormir. E quem sabe, eventualmente, né, algum tipo de satisfação erótica ou então até mesmo sexual. Grosso modo, o que está acontecendo aqui então é que a ordem neoliberal, né, e a sociedade do cansaço assim é denominada porque constantemente estamos exaustos, estamos esgotados, porque senão estamos no WhatsApp, lidando com memes, estamos falando com a família, porque estamos trabalhando, porque precisamos dar atenção para as pessoas e no fundo a gente muitas vezes temos 24 horas por dia que na verdade são dedicadas a muitas tarefas diferentes, quando na verdade não conseguimos honrá-las de maneira efetiva, né, nem a cada uma delas. Daí o grande princípio, né, falso na realidade da sociedade do cansaço. É dizer que eu e vocês somos multitarefas, né? Multitasking. O Han começa o seu livro, A Sociedade do Cansaço, pegando justamente esse exemplo. Um tigre e uma galinha, por exemplo, né? No reino animal, os animais, todos eles são multitarefas, porque afinal de contas eles precisam procurar comida, sobreviver, cuidar dos seus instintos, cuidar das crias e do seu próprio território.
Entretanto, a nossa condição biológica e a nossa condição humana, ela foi treinada justamente para a atenção e a concentração, né? Então, por definição, ser humano não é ser multitarefa, porque o que qualifica a vida humana, o que nos torna mais humanos e menos animais, é justamente a nossa capacidade de atenção e de concentração com as nossas próprias vitalidades. Bem, esperamos que vocês tenham gostado dessa série da Sociedade do Cansaço, do Ram. Lembre-se que nós estamos também na ativa lá no Instagram, tá certo? Todos os dias com atualidades e um bate-papo com vocês. Nós ainda temos que conversar a respeito de violência, de arte, de mundo digital, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente poder explorar dentro desse universo da filosofia contemporânea. Deixem nos comentários os seus pedidos e sugestões. Um beijo, um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!